E aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo, mano. Basicamente hoje eu vou estar falando sobre a ciência por trás do shape em V, mano. Como é que você vai conseguir ter aquele shape de Doritos, aquele shape de Naja para impressionar as novinhas no rolê, tá ligado? Então, basicamente, vamos começar aí, certo? Se você gosta desse tipo de vídeo informativo, deixa o like e hype o vídeo aí, se você tiver no mobile. E é isso, rapaziada, vamos aqui pro vídeo. Basicamente, mano, a ciência por trás do shape em V é bem fácil na real. É só você ter um latíssimo do dorso bem evoluído e o deltoide bem evoluído, mas em questão da porção lateral do deltoide, certo? Porção lateral do deltoide e o latíssimo do dorso. É basicamente isso que faz você ter um puta shape em V, né? Que é aquele shape que você aparenta ser mais largo e tal, né? Basicamente é isso, certo? Então, o que você pode estar fazendo para deixar seu dorsal mais largo? Basicamente, você pode estar fazendo puxadas com a pegada aberta, certo? Puxadas com a pegada aberta. Você pode também estar fazendo puxadas com a pegada neutra. Muito se fala sobre aquela polêmica da pegada supinada, pegar mais bíceps e tal. Cara, é mais uma questão de conforto. Eu já fiz muito puxada supinada, tá ligado? E eu aconselho até pra você que, por exemplo, tem bíceps como um ponto fraco, tipo assim, você tem o seu bíceps muito fraco e não se preocupa em dele se tornar um ponto forte, às vezes você não tem uma inserção de bíceps favorável, então você não liga muito se seu braço crescer um pouco. Isso é muito bom, né? Não é nem querendo me gabar, mas a minha inserção de bíceps ela é bem boa, a minha inserção de braço. Então eu não gostaria de ter um trabalho exacerbado de bíceps, por isso que eu não faço mais a puxada com pegada supinada. Mas a puxada supinada é deveras interessante, principalmente quando você tem o uso ali do strap, porque, mano, senão você vai ficar com o antebraço ardendo, né? Lá ele, você vai ficar com o bracinho ardendo e você vai voltar para sua casa chorando. Mas basicamente é isso, né? Outra coisa também, né, que você pode estar fazendo aí, né? No caso do deltoide, enfatizar a porção lateral, certo? Que é basicamente só tem um exercício que é a elevação lateral, também tem como fazer a remada alta com a pegada um pouco mais aberta, também é deveras interessante. Ou você pode combinar os dois, fazer meio com um drop mecânico, fazer uma elevação lateral, depois quando você falhar nela, você faz uma remada alta com halteres. Basicamente é bem interessante você estar fazendo isso, pensando nisso, já que tanto o deltoide quanto o latíssimo do dorso são músculos que, como qualquer outro músculo, na verdade, é bom você treinar numa frequência bem alta ali, de pelo menos 2 vezes por semana. Mas se você quer realmente ter, né, um resultado, digamos assim, acima da média em um curto período de tempo, você quer ver um resultado visível, mano, pode ter certeza, mano, que se você fizer, por exemplo, 3 dias de frequência, pelo menos, ou 2 até, né, se você treina 4 vezes por semana ali, mano, 2 dias de frequência por semana para aquele músculo, para aquele grupamento muscular, já vai dar uma diferença visível surreal, meu parceiro. Então é basicamente assim. Quais são as melhores divisões? Depende muito. Se você treina 3 vezes por semana, uma boa opção, né? Caso você queira dar 2 vezes de foco, seria o upper, lower, depois upper de novo, já que você meio que vai estar cagando pra perna nessa fase, porque você quer dar uma atenção ali pro shape em V, né? Isso é super viável, inclusive é uma coisa que eu passo muito para meus alunos, basicamente que querem evoluir mais o superior, inclusive eu já fiz isso. É muito legal porque treinar perna uma vez na semana meio que não digo que você vai ter ganhos fazendo isso, mas cara, você pelo menos vai conseguir manter as suas pernas, mas tem que treinar a perna certo, pelo menos uma vez na semana, tá ligado? Mas não é um indicável caso você queira ter ganhos por inteiro. Agora, se você quer ter ganhos por inteiro, manter um equilíbrio no shape, não uma desproporção tão grande entre superior e inferior, talvez seria interessante você fazer full body 3 vezes na semana. Talvez dê para você organizar o full body de uma maneira, se for bem organizado, certo? Dá para você fazer um full body tendo 2 dias de estímulo para perna. Basicamente fazendo isso você consegue diluir bastante o volume, né? E ter um shape bem mais simétrico e bem mais harmônico no caso, né? Outra coisa também bem interessante que eu gosto de fazer
principalmente com a porção do deltoide lateral, é simplesmente fazer aquela elevação lateral com a caneleira, né? Eu acho que é tornozeleira, caneleira, não sei como se chama. Aquele negócio que geralmente fazem coice, glúteo coice, tá ligado? Na polia. Você usa aquilo ali para fazer elevação lateral. Basicamente, tira ali bastante do pulso, né? Da força que você tem que fazer para estabilizar o movimento, vai tudo pro seu pulso. Pro seu pulso não, né? Pro seu punho, falando de maneira mais correta. E aquilo ali acaba meio que fazendo você sentir dor na munheca. Isso é deveras desinteressante aí, né? Mas, sei lá. E também eu aconselharia que você fizesse o exercício de maneira unilateral. É meio óbvio, né, que se você não monopolizar a academia só para você, você vai ter que fazer de maneira unilateral e começar com esse movimento, certo? E aí você começa com esse movimento de maneira unilateral, certo? Pelo menos 3 vezes na semana, certo? Voltando às divisões de treino, você pode também fazer um upper e lower 4 vezes, só que aí para ter 2 dias de frequência você teria que fazer uma rotação de upper e lower bem inteligente, certo? Muitas pessoas acham que dão a frequência exata no upper e lower, mas não dão. Eu inclusive estou pensando em fazer um vídeo sobre isso, mais adentro, sobre frequência e a real frequência, certo? Vai ser um vídeo mais pro futuro. Mas basicamente é o seguinte: se bem esquematizado, dá pra você dar 3 vezes de estímulo, treinando 3 vezes na semana, de qualquer maneira, se for bem organizado, correto? Então é basicamente isso. A melhor divisão, na minha opinião, para evoluir a melhor divisão para evoluir ombros e dorsal, em si, a melhor divisão para construir um shape em V, na minha opinião, é com certeza torso limbis, porque basicamente você vai ter um dia todo para treinar o seu shape em V, né? Basicamente que é o torso, que é o tronco, que é ombro, dorsal e peito. Basicamente você vai ter isso. Você dá uma atenção legal pro deltoide lateral e pro latíssimo do dorso nos primeiros exercícios, com unilaterais monoarticulados, por exemplo, pull down na polia com a caneleira e a elevação lateral unilateral na polia também com a caneleira, vai ser deveras interessante. Você vai ter ganhos massivos basicamente, certo? Uma coisa também que eu faria seria tomar algum estimulante, alguma cafeína, betalanina antes do treino, porque eles aumentam a sua performance, porque graças ao efeito energético que eles têm, certo? Eles acabam diminuindo a sua percepção de esforço. E bem, como você já deve acompanhar nesse canal, eu falo que menos percepção de esforço é mais hipertrofia, é mais ganho, certo? Você vai ter melhor performance também, vai ter mais facilidade na progressão da sua carga. Isso é deveras interessante. Então basicamente não tem muito segredo para ter um shape em V. É basicamente spamar a elevação lateral, exercícios pro latíssimo, principalmente monoarticulados, entendeu? É deveras interessante, por exemplo, um pull down lateral, entendeu? Puxadas também são deveras interessantes, tá? O problema é que você acaba recrutando bíceps, né? Mas não tem problema também, tá ligado? É basicamente isso. Basicamente isso pra você ter um shape V. Não tem muito segredo, cara. Tipo, não é à toa que a categoria que mais exige ter um shape em V é a Men's Physique. E é a categoria consideravelmente a mais, digamos assim, a mais fácil, né? Digamos assim, a mais, tipo assim, se você tiver uma genética mediana, se você tiver dinheiro e disposição e tempo para se esforçar, você consegue se tornar um Men's Physique Pro. Não digo que você se torne um Men's Physique competitivo, nível olímpico, porque isso aí é papo para outro vídeo, é papo para outra... Mano, a conversa vai ser muito longa se eu me meter nesse assunto. Mas basicamente dá para você conseguir um shape de um bom Men's Physique, diria até que o Men's Physique Pro, porque hoje em dia o card tá meio desvalorizado. Mas é isso, mano, você conseguiria facilmente. E é a categoria que mais exige o shape em V. Então é basicamente isso, esse foi o vídeo. Basicamente explicando a ciência por trás do shape em V. Tá, não tem muita ciência na verdade, é mais a ciência aplicada na prática, certo? Basicamente isso. E esse foi o vídeo, rapaziada. Valeu, falou, fui, tchau.